Olá, turma, tudo bem com vocês? Olha a professora Tati aqui para mais uma aula de História e hoje eu quero ministrar para vocês a avaliação de História, tá? Eu passei para vocês na semana passada uma pesquisa, né? E agora estou enviando aí esse questionário avaliativo, tá? Para complementar aí a nota da pesquisa. Então façam com capricho, tá? Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu estarei ajudando, tá? Peguei aí, né, a introdução da Revolução Russa, que é o tema que vai ser retratado, Revolução Russa e também a crise de 1929. A Revolução Russa, né, o que causou a Revolução Russa. A Rússia passava por um período em que a liberdade era quase inexistente, né? Os camponeses eles viviam submetidos à nobreza latifundiária. Já falei isso para vocês na videoaula anterior. Apesar deles serem livres, mas eram subjugados pelo imperador Czar Nicolau. Lembram lá que eu comentei sobre ele, né? Como dito acima, o sistema feudal era o predominante, o que fazia com que a tensão social aumentasse cada vez mais. O país não conseguia se modernizar porque a economia era fraca. Apesar de Czar, né, ter aprovado a abolição da servidão em 1861, a reforma agrária e a situação ainda não melhorava, principalmente porque não havia liberdade de expressão e a opressão era fortemente usada contra quem não apoiava o sistema, né? Lembra que eu expliquei, né? Quem era contra o governo era punido, né? Muitas das vezes. Aqui eu coloquei para vocês, né, sobre os bolcheviques, os mencheviques, que eram as duas facções lá que chegaram na Rússia, né? E para ajudar a população a se libertar da fome, do desemprego, das condições ruins que eles estavam vivendo aí durante o governo de Czar Nicolau, tá? Então, vocês dão uma lida aí para ajudar vocês a responderem o questionário. Primeira questão, peguei uma questão aí que foi até mesmo passado na Fundação Getúlio Vargas, tá? No vestibular que teve. Então, dá para você entender que sobre a Revolução Russa, o tema da Revolução Russa cai muito em vestibular, tá? Em Enem também. A abolição do princípio da propriedade privada, a estatização dos meios de produção e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcado a saída do país da guerra, foram as principais medidas adotadas na Rússia por qual foi? Quem foi deles aí? Stalin, né? Ou Lenin, Trotsky, né? E aí você vai falando qual deles que adotou aí algumas medidas para fazer com que acabasse aí com tanto situações precárias que eles estavam vivendo na Rússia. Segunda questão, uma questão da FUVEST. Qual das seguintes afirmações explica sinteticamente o fim da União Soviética? Tá? O regime entrou em colapso porque os dirigentes estavam desmoralizados desde a denúncia de Khrushchev no século XX, né? Aí no Congresso do Partido. Ou o regime deixou de ser sustentado pelo exército, adversário tradicional do Partido Comunista. A vitória militar dos Estados Unidos na Guerra Fria tornou inviável a manutenção do regime. Ou D. O colapso do regime deveu-se à crise generalizada da economia estatal, combinada com o fracasso da abertura controlada por Gorbachev. Ou a E. Os líderes soviéticos abandonaram a crença no socialismo e decidiram transformar a União Soviética em um país capitalista. Qual dessas daí você grifa uma delas? Terceira questão. Cite ao menos 3 fatores que levaram ao processo revolucionário na Rússia, né? 3 fatores aí que deu início à revolução na Rússia. E também explique o que foi o Domingo Sangrento, né? Qual que é a relação aí com a política do czarista, né? O Czar Nicolau. Explique aí o significado aí desse evento que ocorreu na Rússia. Quarta questão. No contexto da Revolução Russa, 1917, os bolcheviques, né,
Eles uniram-se numa organização contra-revolucionária para derrubar o poder conquistado pelos mencheviques? Eles defendiam a conquista do poder pelos trabalhadores através de eleições? Ou C. Defendiam a posição segundo a qual os trabalhadores só chegariam ao poder pela luta revolucionária com a formação de uma ditadura do proletariado? D. Formado o Exército Vermelho liderado pelos antigos comandantes militares? Ou E. Alteraram sua denominação para o Partido da Ditadura, proibindo toda oposição ao regime socialista? Quinta questão. O que significavam as reivindicações populares russas quando a população saía às ruas para clamar por paz, terra e pão? Qual o significado disso? Quem eram os líderes dos grupos bolcheviques e mencheviques? Agora entra as questões aí sobre a crise de 1929. Coloquei a introdução para vocês, né, o que foi, né, ocorrido entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929, foi um acontecimento mais impactante da história contemporânea. Essa crise ocorreu, né, no mês de setembro e outubro de 1929, lá nos Estados Unidos, quando o valor das bolsas, né, das ações da Bolsa de Valores caiu aí, despencou, né, provocando aí a sua quebra. E é também considerada, né, a crise de 1929 como a Grande Depressão Americana, que durou aí até meados de 1930. O que ocasionou essa crise, né, eu coloquei aqui quais foram as consequências, o que foi que ocasionou, ó. Foi uma consequência de grande expansão de crédito por meio de oferta monetária, né? Fui colocando aí para vocês, ó, vai lendo, você tem que ler o texto para você responder a pergunta. Sexta questão. A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período entre guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada como a Guerra Franco-Prussiana ou a queda da Bolsa de Valores de São Paulo, a Guerra Civil Americana, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York ou a independência dos Estados Unidos? Aí você assinale qual que você acha aí, tá? Sétima questão. No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica conhecida como a Grande Depressão começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. JK, economista norte-americano, afirma que à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro delas estavam contidas as sementes de sua própria destruição, dias de bom e de desastre, né? A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características: A. O aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimento em tecnologia. B. A destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento do salário. C. A cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos Estados Unidos e o aumento do número de empregos. D. A crise da superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores. Vê qual que essas aí tá certo. Oitava questão. Explica o que foi a lei seca nos Estados Unidos. Comente sobre a história também da fotógrafa Dorothea Land. Leia com atenção o texto que está lá no livro da página 62 e você vai explicar sobre aí a história dela, tá? Nona questão. Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 1929, o governo dos Estados Unidos lançou o programa intitulado Pacto de Varsóvia, New Deal, Acordo de 1931, Projeto Manhattan e Plano Marshall. Qual desses daí? Décima questão. A crise de 1929 foi isolada e pontual, isto é, aconteceu apenas nos Estados Unidos. Justifique sua resposta. Então, essa crise ocorreu só lá nos Estados Unidos ou em outros países? Você vai explicar aqui, tá? Agora, aí eu deixei, né, bem descrito, que é para você fazer com capricho, porque será avaliativo esse questionário. Vocês têm que entregar para mim até o dia 10/6, tá? E uma frase para motivá-los aí.
Bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.